Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interviu em favor do seu povo. Estas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. É tocante por causa dos elementos que ela envolve. Uma mãe viúva que perde seu único filho. A agradável, a espantosa surpresa, o milagre surpreendente de um morto voltar a viver através do poder que está em Jesus. Tudo isso faz essa história se tornar muito especial. Agora nós temos nesta história um morto que assenta-se no caixão e começa a conversar com Jesus. A gente não costuma ver isso em todo o velório. O evento aqui é surpreendente. Jesus é assim, aonde ele entra tem festa, onde é velório se transforma em festa. Jesus tem o poder de mudar realidades. E quando ele interrompe este funeral, ele toca naquele caixão e ele fala com o morto, o que à luz de qualquer pessoa sensata soa como loucura. Ele diz àquele jovem: "Jovem, eu lhe digo." Ele podia falar invocando o nome de Deus em vez de falar com o morto. Ele podia orar ao Deus vivo e dizer: "Pai, eu te peço, ressuscita esse morto." Mas não, ele fala com o morto. A mesma coisa acontece quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Ele grita para um morto. Ele diz: "Lázaro, sai para fora." Jesus, ele pode falar com um morto, porque a nossa realidade não importa para Deus. Eu não posso falar com o morto. Seria tolice eu falar com um morto. Você não pode falar com um morto. Mas Deus pode. Jesus pode. Antes de ressuscitar Lázaro, ele faz uma breve oração. Ele diz: "Pai, eu te agradeço, porque tu me ouves." E então ele grita para Lázaro. Ou seja, é da confiança de que Deus vai operar através da ordem de Jesus, é que Jesus pode falar com o morto, porque do ponto de vista da perspectiva da fé, o morto não está mais morto. Agora é só uma questão de segundos para o morto voltar a viver. Então ele pode dar a ordem para um jovem morto e dizer: "Volte à vida, levante-se." E não é a primeira vez, não é a segunda. Jesus costumava falar com mortos. Mas Jesus não consultava mortos. Jesus não falava com espíritos de mortos. Os mortos que ele conversou, ele ressuscitou. Ele falou para a pequena menina, Talita cumi, em hebraico: "Menina, levante-se." E a menina levantou-se. Ele fala para Lázaro: "Lázaro, sai para fora." E Lázaro sai para fora. Ele fala para esse jovem: "Jovem, desperte."
jovem, levante-se. E quando Jesus faz um milagre, há um toque de humor no meio do milagre, irmãos. Porque a ideia é que há uma procissão, as pessoas estão carregando um caixão. Como os caixões naquela época não tinham alças, como é comum termos hoje, provavelmente o carregar era sobre os ombros. Então eles estão levando o defunto. Jesus manda parar, eles param. Jesus toca o caixão. Jesus fala com o morto se assenta. Você já imaginou você estar nessa situação? Você está levando sobre os teus ombros um defunto e de repente quem é esse maluco, quem é esse doido que mandou parar? Que é isso? Agora o homem está falando com o morto. E de repente eles veem o negócio se mexer. Eles veem o caixão sacudir. O morto se levanta, se assenta, empurra as flores para o lado. Retira as coisas, as faixas, porque os mortos judeus, eles eram todos enfaixados como múmias. Aquele jovem começa a tirar as faixas, e ali mesmo, assentado no caixão, a Bíblia diz, veja o verso, levantou-se e começou a conversar. Ali mesmo, assentado no caixão, ele começa, o que eu estou fazendo aqui? Mãe, por que você está chorando? Jesus, é você? Eu ouvi falar de você. O que eu estou fazendo tão alto? Pode me abaixar, por favor? Há um toque de humor em tudo isso. Porque para Deus, irmãos, Deus manipula as realidades. Deus não depende de realidades. A filosofia, ela procura tratar a realidade das coisas e ela separa dois tipos de seres. O ser necessário e os seres não necessários. O ser necessário significa que ele não tem vida em si mesmo. O ser necessário significa que o universo pode existir sem ele. Ele não tem como criar a si mesmo, ele não tem como existir por si mesmo, porque ele depende da vida que lhe é dada. A planta é um elemento não necessário, porque o universo pode viver sem a planta. Existem milhares e milhares, milhões e milhões de planetas que não têm planta nenhuma. A planta não tem vida em si própria. Uma planta não pode resolver existir e ela não pode decidir viver para sempre. Não está nela, não está na planta o poder de viver para sempre. A planta depende da vida que lhe seja dada. Quer você explique isso biologicamente, quer você explique isso como um milagre de Deus, o fato é que a planta não tem vida em si própria. Eu e você não somos necessários. O mundo pode existir sem nós e nós não temos vida em nós mesmos. Eu não posso resolver o momento em que eu existo e eu também não posso resolver viver eternamente porque não é meu poder. Mas quando os filósofos falam de ser necessário, eles estão falando de um ser que existe por si mesmo. Eles estão falando de alguém que não precisa de nada para viver, nada para existir. Quando os filósofos falam desse ser, eles não pensam em Deus, eles estão apenas pensando numa forma de explicar as coisas racionalmente, de tentar explicar como o mundo veio a existir. Mas isso se encaixa perfeitamente na definição de Deus. Porque Deus é o Deus autoexistente. Quando Moisés pergunta para ele, quem és tu? O Senhor me manda para Faraó, mas Faraó vai me perguntar que Deus te enviou, então quem é o Deus que me envia? O Senhor pode, por favor, se identificar? E a resposta de Deus é, diga que eu sou, te enviou. Eu sou, é esse o seu nome? Yes, I am who I am. Eu sou o que sou. Esta expressão, ela existe no hebraico e ela não possui correlação para os idiomas modernos. Não existe no inglês, não existe no português, não existe em nenhum idioma, porque o nosso idioma é dividido entre presente, passado e futuro. Então, quando você vai usar, por exemplo, a expressão ser, o verbo ser, você tem que escolher um desses tempos.
Então você diga, eu sou. Hoje eu sou. Eu sou casado. Eu fui solteiro. Eu serei viúvo. Não, brincadeira. Deus me livre. Ou seja, nós temos que encaixar a nossa existência dentro de algum espaço, dentro de algum tempo. Mas quando Deus usa essa expressão para Moisés, eu sou o que sou, Ele na verdade está dizendo, usando um verbo que significa Ele é o mesmo, tanto agora, como no passado, como no futuro. Ele simplesmente é. Jesus usa exatamente esse mesmo verbo quando as pessoas perguntam para ele, quem é você? Quando os inimigos dele perguntam, quem é você? Se identifique, você é o Cristo, você não é o Cristo. E ele disse o seguinte, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou exatamente a mesma expressão do Velho Testamento. Ele não disse, antes que Abraão existisse, eu era. Antes que Abraão existisse, eu fui, que seria a conjugação correta do verbo. Mas ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque para Deus não há tempo. Pedro disse, para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Porque um ser que existe por si mesmo, um ser que é onipotente, que tem todo o poder, não há limites para ele não precisa de tempo. Porque tempo é para contar coisas temporais. Tempo é para mim e você, que temos começo e fim. Tempo é para aquilo que vem a existir e deixa de existir. Como Deus nunca veio a existir e Deus nunca deixará de existir, Ele não precisa de tempo. Ele tampouco precisa de espaço. Por isso o surpreendente ensino bíblico que diz, no princípio era Deus. E então Deus disse, e aí ele começa a criar o universo. Mas o que muita gente ignora é que nesse momento de Gênesis, ele está criando também o céu. O céu, a casa dele. Os anjos não existiram para sempre. Houve um momento em que Deus teve que criar os anjos. E aí fica na nossa cabeça, não entra isso. Então como é que era Deus sem céu, sem anjos, sem universo, sem nada? Só Deus. E sem tempo. Nós podemos usar a expressão e dizer, ele já vivia e já existia bilhões, trilhões, quadrilhões de anos antes de criar o universo, mas mesmo esse termo não funciona, porque é infinito, não há começo. That's crazy, right? É loucura nós pensarmos isso. Mas essa é a realidade de Deus. Mas por que é importante nós pensarmos nessa realidade complexa? Porque é quando nós pensamos nesse poder do ser de Deus, é que nós podemos entender que um Deus que não depende do tempo, um Deus que não depende de lugar, Ele podia existir sem o próprio céu, sem a própria casa dele. Ele podia existir sem que existisse o universo, e Ele sempre existiu lá. Quando nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que não precisa de tempo, não precisa de lugar, então nós entendemos que Deus não precisa de circunstância. Deus não precisa de matéria-prima. Isso significa que não importa como nós estamos, quem nós sejamos, quão difícil seja o nosso problema, se a nossa situação é impossível, para Deus isso não faz a mínima diferença. Não existia nada. E Ele simplesmente, a Bíblia diz, Ele chamou à existência os mundos e os mundos passaram a existir. Quando você começa a estudar um pouco o espaço, você descobre a perplexidade do salmista quando ele disse, Senhor, quando eu olho para o céu, para o sol, para a lua e para as estrelas, então eu me pergunto, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Que é o filho do homem para que tu o visites? Por muitos séculos não se tinha noção do que esse salmista estava dizendo. Porque nós olhávamos apenas o sol, a lua e aqueles pontinhos minúsculos, as estrelas.
Mas, irmãos, a realidade dos tempos modernos, os poderosos telescópios, revelaram hoje coisas que os homens que escreveram a Bíblia jamais poderiam imaginar, mas aquilo lhes foi revelado pelo Espírito Santo. Jamais se podia imaginar o tamanho das estrelas, as distâncias que existem entre um lugar e outro. E somente pensando nessa criação de Deus é que nós podemos entender quão grande Ele é, quão imenso Ele é. Para você ter uma ideia, todos nós já vimos aquela maquete ou aquela representação do nosso sistema solar, correto? Você tem o Sol, então você tem ali a ordem dos 9 planetas, tem um que volta e meia é rebaixado, dizem que não é mais planeta, de repente volta a ser planeta. Qual é mesmo? Plutão, né? Plural. Coitado, vive sendo rebaixado, outra hora se arrependem, volta a tornar ele o planeta. Mas enfim, nós vimos isso na escola, nós vimos isso ali nos papéis, onde você coloca o Sol, então você coloca Plutão, então você vai colocando os planetas, tem a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, enfim. Mas irmãos, aquilo ali no máximo, dá apenas para nós termos uma ideia da diferença de tamanho de um planeta para o outro. E dos nossos planetas para com o tamanho do Sol. Mas aquelas distâncias, aquilo ali é fictício. Porque, na verdade, é impossível colocar no papel a realidade do nosso sistema solar. Para você ter uma ideia, se o Sol fosse do tamanho de uma bola de basquete, a Terra seria do tamanho de uma ervilha. Só que o Sol teria que estar aqui em Hollywood e a ervilha teria que estar lá em Coral Springs. Essa é a distância correta, a relação correta da distância entre os planetas do nosso sistema solar. A estrela mais próxima depois do nosso Sol é a estrela de Alfa Centauro, está a 4 anos-luz. Sabe o que significa isso? Significa que se alguém pudesse criar um foguete que fosse capaz de viajar na velocidade da luz, ele levaria 4 anos para chegar lá. Um Deus que é capaz de criar esse universo, ele precisa de alguma coisa? Um Deus que não depende nem do lugar para ele próprio viver, depende ou precisa, tem alguma necessidade? Por isso Jesus pode falar com o defunto. Por isso Deus pode falar com o desempregado como ele já estivesse empregado. Por isso Jesus pode falar com o que está doente como se ele já estivesse são. Porque para Jesus não faz diferença. O Deus que chama as coisas à existência não precisam que as coisas existam. Nós nos aproximamos de Deus em desespero, quando as coisas não funcionam, quando nós estragamos muitas coisas, quando nós pusemos a perder muita coisa. A gente chega diante de Deus com os nossos cacarecos, com os nossos cacos, com os nossos pedaços. E a gente chega ali com um pouquinho ainda de cola, oferecendo a Deus, Deus, eu trouxe aqui um super bonde aqui para te ajudar, me ajuda rápido, Senhor, antes que o resto quebre, Senhor, por favor, não deixe o resto quebrar, e a gente ora, Jesus, tenha misericórdia, Senhor, está quebrando, olha, salva os últimos pedacinhos, e a gente sempre acha que Deus precisa daqueles restos de pedacinhos, e a gente se desespera quando os últimos pedaços se desintegram, e aí a gente diz, agora acabou. Muita gente nessa hora vira as costas para Deus e diz, eu não quero mais saber de Deus, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar o cristianismo, não quero mais saber de Bíblia. Por quê? Porque ele pensa que enquanto houvesse possibilidade, enquanto houvesse alguns pedaços inteiros, Deus podia ainda fazer alguma coisa. Mas agora que se acabou, uma vez que Deus permitiu se acabar todas as esperanças, nós temos a tendência de achar que Deus nos abandonou e que Deus falhou. As irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus, vem logo, nosso irmão está muito doente, teu amigo. E Jesus está lá curando um, curando o outro, pregando ali, multiplicando pães, fazendo isso, fazendo aquilo. Ele fala, Jesus, o teu amigo Lázaro está muito doente, corre,
corre. Ele estava em Jerusalém. Era uma questão de poucas horas para chegar ali em Betânia. Mas Jesus continua e vai operando, e passam as horas, passa o primeiro dia, dorme, passa o segundo dia, opera milagres, prega o evangelho, segundo dia, noite, dorme, terceiro dia. O homem chega com 4 dias de atraso. Ele venceu qualquer brasileiro em atraso. Você já chegou em alguma festa e a festa já tinha acabado? Agora imagine que você chegar num velório e o velório já acabou. A mesma Marta, a mesma Maria, que viram milagres de Jesus, que acompanharam, a esperança delas era isso: chama Jesus rápido, porque ele está muito doente. A esperança é: venha curá-lo. Quando Jesus chega e o cara já está morto há 4 dias, elas dizem: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. O que elas estão dizendo? Elas estão chorando pelos cacos, elas estão chorando pelo pedaço, porque acabou, se desintegrou. Enquanto tivesse pedaços de Lázaro, enquanto Lázaro tivesse ali agonizando, elas ainda criam que Jesus tinha poder para curá-lo. Mesmo que ele estivesse nos minutos finais, o médico já foi embora, já disse: acabou, isso aí vai morrer, está condenado. Elas ainda criam que Jesus era capaz de chegar ali e dizer: Lázaro, vai, levanta daí, está curado. Mas elas eram incapazes de crer que um Lázaro que morreu e já está há 4 dias na sepultura, cujo corpo já está todo inchado, cheio de fluidos comuns de um corpo morto há 4 dias, já cheira mal. Elas são incapazes de crer de que o mesmo Jesus, seja capaz agora de trazê-lo à vida. Nós somos assim. O jovem aqui da filha de Naim, da mulher, da viúva de Naim, ele já está com morte cerebral, o coração já parou, o cérebro já parou. Eu vi essa semana uma reportagem, o médico explicando sobre os transplantes de órgãos, e ele explicou ali que o coração, por exemplo, quando a pessoa morre, você tem cerca de 3 horas que você ainda pode usar o coração. 3 horas, apenas 3 horas. Depois ele já não serve para mais nada. Os rins parece que chegam a durar até 2 dias. É possível transplantar um rim depois de vários dias. A pele é uma das coisas que mais dura, bem conservada, ela pode durar até 2 semanas para fazer transplante. Mas o fato é que uma vez que o coração parou, uma vez que o cérebro parou, desligou, o nosso corpo começa a entrar em falência, em decomposição, em destruição. É esse o quadro de um morto. E Jesus fala com um morto nesta condição. Por dentro, a podridão já começou, a desintegração já começou. Mais um detalhe, teologicamente falando, a alma não está mais ali, aquilo ali agora é só matéria, aquilo ali é só uma carcaça. A alma já tinha saído, a alma estava somewhere else, em algum outro lugar. Mas a autoridade de Jesus, a autoridade de Deus, quando chama as coisas existentes, Ele pode falar com uma alma que não está ali. Porque, na verdade, nós não somos um corpo, nós somos uma alma. Mas Jesus fala com o corpo como se fosse a alma. Jovem, levanta-te. E lá no Seol, na habitação dos mortos, a alma tem que obedecer. É o Criador chamando. Eu vou ter uma segunda chance. E ela volta e entra no corpo.
Porque o nosso Deus não depende de circunstância. Ele pode transformar e reverter os quadros mais difíceis. Quando nós pensamos também nessa história, nós sempre pensamos apenas no pobre do jovem, no pobre do rapaz. Mas nós não realizamos o quadro dramático que está sendo pintado por Lucas. Lucas apresenta esta mulher como uma viúva cujo único filho morreu. Para nós isso talvez apenas traga uma certa comoção, mas qualquer judeu, quando lesse isso, ele ia entender o desespero desse quadro. Por quê? Porque uma mulher naquela sociedade, se ela ficasse viúva, a única esperança dela é se ela tivesse um filho homem. Porque uma mulher sem um homem dentro de casa, ela não tinha direito algum. Qualquer pessoa podia chegar e reivindicar, por exemplo, uma dívida de $10. E se ela não tivesse, eles podiam colocá-la para fora da casa e ficar com a casa por causa de $10. E não tinha juiz que ia reverter esse quadro. Por isso, se uma mulher ficasse viúva, a única esperança dela era ter um filho homem, porque o filho agora a representava diante da sociedade, diante das leis. Um quadro como esse, onde uma viúva perde o único filho homem, significa que esta mulher estava condenada. Essa mulher agora ia perder tudo que ela tinha. Se fosse um pouco mais jovem, ela ia poder sobreviver se prostituindo. E se fosse mais velha, ela ia se tornar uma pedinte nas ruas para poder sobreviver. Vocês se lembram da história de Ruth na Bíblia? É exatamente isso que aconteceu com a sogra dela, Noemi. A Bíblia diz que ela saiu de Israel, foi para outro lugar, naquele lugar morreram o seu marido e os seus filhos, os filhos homens. Agora Noemi não tem mais ninguém para cuidar dela, por isso ela vai embora para Israel. E Israel, o que ela vai fazer? Ela começa a mendigar, porque quando ela vai para Israel, ela entra nos campos de Boaz, e ali ela começa a juntar as espigas de trigo que sobram, que caíram. Ou seja, Noemi já estava mendigando. Era exatamente isso que ia acontecer com esta viúva da cidade de Naim. Uma mulher sem direitos, uma mulher sem esperança. Quando Jesus ressuscita aquele morto, Jesus não está apenas dando vida para o seu filho, ele está trazendo vida de novo para aquela mulher. Ele está trazendo esperança para aquela mulher vai poder viver outra vez. Irmãos, o Evangelho é o registro da intervenção divina na história humana. O Evangelho é a explicação, a boa notícia de que Deus saiu da dimensão espiritual dele, que Deus saiu do céu, Deus saiu da sua glória. Ele entrou na dimensão humana, ele entrou na realidade física, ele entrou na experiência do planeta Terra, ele entrou na experiência humana. João é quem descreve mais perfeitamente essa transição, esta mudança, esta entrada do Deus eterno, do Deus completo, do Deus autossuficiente. E quando de repente ele entra na história humana, e ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Disse tudo.
Ou seja, ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém, ele está no princípio, o termo é o mesmo termo usado por Moisés em Gênesis. Que princípio? Aquele princípio quando não existia ainda nem o universo. No começo de tudo, lá na eternidade passada, ele já estava lá, Jesus já estava lá. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Aleluia. É Deus se transformando, tomando forma humana, nascendo como um bebezinho, se submetendo ao crescimento normal humano, às fases normais, o tempo ali de bebê, depois o tempo de infantil, a adolescência, juventude, idade adulta. Jesus também experimentou os primeiros pelos da barba começando a nascer, a mudança de voz, as mudanças de hormônios. Era Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco. E por que ele veio fazer isso? Não para entender-nos, porque como Deus, ele já é suficiente para saber e entender tudo. Não é porque Jesus se tornou homem que ele tem misericórdia de nós. Não é porque Jesus se tornou humano que ele nos entende. Como Deus, ele já entende perfeitamente tudo. Como Deus, ele é todo misericordioso, ele é todo amor. Como Deus, ele entende absolutamente todas as coisas e pode compreender nossas fraquezas e tudo mais. Mas quando ele entra na nossa história, não é que ele precisava aprender uma lição, não é que ele precisava entrar na nossa história para nos entender, mas nós precisávamos que ele entrasse na nossa história para termos fé. Porque agora sim, agora Deus não é mais um ser distante e invisível, agora Deus tem um nome, agora Deus tem uma nacionalidade. Agora Deus tem o Deus que nunca precisou de espaço nem de tempo, teve um tempo de existência na terra, teve um dia de nascimento, teve um dia em que morreu, teve um lugar geográfico, um ponto cardeal aonde ele podia ser encontrado. E isso tudo para nós significa demais. Porque agora eu tenho confiança de que esse Jesus que viveu entre nós, deste Verbo que se tornou carne e habitou entre nós, ele me entende mesmo. Ele sempre me entendeu, mas eu precisava que ele tivesse vindo. Eu precisava saber que ele me amou ao ponto de descer até a terra. Eu precisava saber que ele veio a ponto de morrer numa cruz por mim. Eu precisava saber que Deus o ressuscitou ao terceiro dia como prova de que ele verdadeiramente é o Messias. Eu precisava dessa certeza. Todos nós, na verdade, somos como Tomé. Todos nós precisamos, na verdade, tocar nas feridas de Jesus para nos certificarmos que é Ele mesmo. Ele viveu nossa experiência. Conta uma história, uma peça de teatro, de que várias pessoas compareceram diante de Deus para serem julgadas. E aquelas pessoas foram achadas indignas da presença de Deus, e Deus as sentenciou ao inferno. Imediatamente aquelas pessoas começaram a protestar. Isso não é justo. Porque tu que és um Deus que vive aqui no céu, tu que és um Deus cheio de poder, cheio de autoridade, um Deus que não precisa de nada, não precisa de ninguém. Para tu, ó Deus, é fácil nos condenar ao inferno. E então um judeu lá gritou e disse: para me condenar ao inferno, para você ser justo, você tinha que se tornar um judeu. Para você ser lançado lá nos campos de concentração do nazismo, para você ser torturado, para você ser jogado num forno para ser morto.
Aí você seria justo em me condenar. Havia lá um homem negro, e ele disse, se Deus quer ser justo, ele teria que ser um negro, porque ele teria que experimentar o que é ser uma minoria, o que é ser humilhado, o que é não ter direitos. Um pobre lá se levantou, para me condenar ao inferno, Deus teria que se tornar um pobre, saber o que é não ter comida na mesa, saber o que é não ter o que vestir, o que é não ter uma casa para morar. E quando o terceiro terminou de protestar, houve um silêncio no céu. Porque de repente as pessoas olharam para Jesus e viram que aquilo que eles estavam protestando, Deus já tinha feito. Porque Deus já tinha descido à terra e havia se tornado um judeu. Deus já havia descido à terra e havia experimentado toda a humilhação e desprezo. Deus já havia descido à terra e já havia vivido sem ter um teto para morar, aonde ele disse, até as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus entrou na nossa história para nos mudar, porque o Evangelho é o registro de Deus entrando no nosso meio. Ele entrou para comprar a nossa causa. Ele veio para mudar a nossa vida. A palavra de Deus nos fala sobre Davi, no momento em que ele quer construir o templo para o Senhor. Então Deus chama o profeta Natã e diz, diga estas palavras para Davi, o meu servo. E a primeira frase para Davi é o seguinte, fui eu que te tirei lá do meio das ovelhas. Fui eu que te tirei do meio do pasto e te transformei num rei. Ou seja, Deus está falando da intervenção que ele fez na vida de Davi. Davi era para ser só mais um entre os milhares e milhares de meninos, os milhares e milhares de pastores de ovelhas, que nunca ninguém ficou conhecendo, nunca ninguém soube, que não deixou registro na história, que viveu uma vida de trabalho, de luta, envelheceu cuidando de ovelhas, morreu cuidando de ovelhas, e que ninguém soube disso a não ser os seus parentes mais próximos, os seus amigos ali da vizinhança. Mas Deus está dizendo, eu, Davi, entrei na tua história, e quando Deus entra na nossa história, Ele muda o curso da nossa vida, irmãos. Quando Deus entra, nada permanece como era. E quando Ele entra na vida de Davi, Ele diz, quando eu te conheci, você era um menino pastor, qual seria teu futuro, Davi? Qual era a tua esperança, Davi? Mas eu entrei na tua história. 40 anos depois, Davi, olha quem é você. Você é o rei assentado sobre o trono de Israel, um dos homens mais temidos em toda a região da Palestina, do Egito, na Síria. O teu nome é conhecido, Davi. Quem fez isso? Eu fiz isso porque eu entrei na sua vida. A intervenção de Deus na vida de Davi o transformou de um homem que cuidava de ovelhas, agora num homem cujas ovelhas é toda uma nação. Pedro era um pescador. Da mesma maneira que Davi, o jovenzinho, ele iria morrer como pescador, porque naquela cultura ninguém conseguia mudar, não havia transição de posição social, não havia transição de profissão. Quando você era pescador, isso significa que seu tataravô era pescador, seu bisavô era pescador, seu avô, seu pai, você, seu filho seria pescador, seu neto, bisneto e tataraneto seria pescador. Não tinha como mudar essa história.
Eram pouquíssimos os que conseguiam mudar esse curso. Mas Deus chega num dia comum. Pedro era mais velho que Jesus. Pedro provavelmente já tinha cerca de 50 anos quando Jesus chegou para ele. Pedro já está naquela idade em que você já tem menos dias para frente do que os dias para trás. Pedro já está naquela idade onde você começa a fazer uma contagem regressiva para a sepultura. Pedro já não tem mais sonhos. Esperança ele já não tinha muita. Mas num dia desses onde Pedro já com um pouquinho de artrite, já tendo que fechar o olhinho para enxergar mais longe, porque a visão já não estava boa. Pedro que já tinha dor na coluna. Ele está lá num dia comum entre tantos outros incontáveis dias, quando de repente vem aquele barbudo, chega para ele e fala simplesmente: me siga, e eu vou te fazer um pescador de homens. Por que você acha que Pedro largou aquela rede tão rápido? Porque era a única possibilidade de mudança na vida dele. Bom, vou continuar sendo pescador, segundo esse barbudo, mas pelo menos vou ser pescador de gente. Não sei como é que isso funciona. Pescar a gente é pego. Depois você tem que matar, você tem que escamar, não sei como é que a gente faz, mas já é uma mudança. E Pedro foi transformado. Pedro foi mudado. Aonde se quer que se vá ao redor do mundo, vai ter uma igreja que tem o nome de Pedro. Basílica de São Pedro. Catedral São Pedro da Esperança. Existe Vila São Pedro, Açougue São Pedro, Supermercado São Pedro. São Pedro ficou famoso. Quem transformou? A intervenção de Jesus. Se Jesus não tivesse passado naquela praia, ele podia ter escolhido qualquer um. Se ele não tivesse passado naquele dia, naquela praia, encontrado aquele homem, Pedro ia continuar o restante da vida dele como um pescador. Ia morrer dessa maneira. Mas por causa da intervenção divina, Pedro é transformado. Ele se torna um dos maiores pregadores do Evangelho. E um detalhe, Pedro era inculto, Pedro não tinha escolaridade, Pedro falava errado. Pedro era um homem sem instrução e Deus o transforma num dos maiores pregadores da história. Por causa da sua pregação e da sua autoridade, Pedro começa a viajar por todo Israel, agora começa a viajar por vários países. Ele vai lá para a Europa pregar o Evangelho. Pedro, o velho pescador sem esperança, se torna num mensageiro de esperança. Jacó era um enganador, era um mentiroso, era um homem que não tinha confiança em si próprio, era um homem que não tinha coragem. Então a única maneira dele conseguir progredir era mentindo, enganando, trapaceando. Mas isso tudo vai acumulando um peso sobre a vida dessa pessoa. E Jacó, à medida que os anos vão passando, ele próprio não consegue mais lidar com isso. A acusação, os seus erros que foram se acumulando pelo tanto de mentiras, pelo tanto de trapaças. Então ele decide resolver a situação, ele decide procurar o seu irmão, pedir perdão pelas mentiras, pelo engano, pela trapaça que ele fez ao seu irmão. No meio do caminho ele encontra um anjo do Senhor. Deus entra no meio do caminho de Jacó. Deus outra vez faz uma intervenção na vida de um homem. E Jacó começa a lutar com o anjo, dizendo: eu preciso da tua bênção, não vá embora sem me dar a tua bênção, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Finalmente o anjo o abençoa e diz: a partir de hoje eu mudo o teu nome, não mais te chamas Jacó, mas vai te chamar Israel,
Porque é uma nova realidade que começa na vida daquele homem. Quando Deus entra na vida de um homem, Ele muda a realidade. Por isso Deus mudou o nome de tantas pessoas. Abrão passa a se chamar Abraão. Jacó passa a se chamar Israel. E assim Deus vai transformando nomes e pessoas, porque Deus já está vendo a vitória, assim como Jesus é capaz de falar com um morto, porque Ele sabe que daqui a um segundo o morto já não vai mais ser morto. Ele pode chamar um Jacó de Israel, porque Ele sabe que daqui para frente, talvez ainda daqui a alguns anos, mas ele vai ser verdadeiramente um príncipe de Deus, e não mais um trapaceiro, não mais um enganador. Raabe era uma prostituta, e ela fez um pacto com os homens de Israel, para que quando eles entrassem em Jericó, eles não matassem sua família. Por causa da sua fé, por ter feito a escolha correta, não somente ela e sua família sobreviveram, mas Raabe entra na genealogia de Jesus Cristo. Quando você olha o que a Bíblia apresenta, a descendência, a linhagem de Jesus, Raabe está lá no meio. Raabe está lá. Lá também estão mulheres que eram estéreis, não podiam ter filhos, e não somente tiveram filhos, como ainda foram escolhidas por Deus para fazer parte da linhagem que traria o Messias ao mundo. Isso é que eu chamo de transformação. Moisés era um príncipe, rico, milionário, bilionário. Provavelmente, ele seria príncipe, seria faraó no Egito. Ah, mas isso aí não precisava mudar, isso aí já é bom demais, isso aí já é tudo que eu queria. Não, o livro de Hebreus diz assim: pela fé, Moisés não quis ser chamado de filho da filha de Faraó, porque ele via algo maior. Ele via algo maior. Ele entendeu que se ele fosse só um rei do Egito, ele seria só mais um desses nomes que a gente só ouve, mas não tem nem ideia de quem foi, nem me interessa. O que me interessa saber quem foi Tutmés II, quem foi Abinamon, quem foi sei lá o quê? É múmia mesmo. O reino dele já se foi. Construiu aqueles prédios pontudos lá, que ninguém sabe mais para que servia, está lá. A areia tomou conta de tudo, pode ter sido rico, pode ter sido milionário, acabou. Ninguém mais ia saber nada desse cara. Mas porque Moisés abandonou o Egito, porque Moisés abandonou sua posição, seguiu um chamado de Deus, Moisés hoje é responsável por 5 livros da Bíblia. E por causa disso, ele é responsável por uma nação. Por causa dessa nação, ele é responsável pelo Messias que veio ao mundo. Ele é responsável pela Bíblia que nós temos na nossa mão. Ele tem parte na salvação de milhões e milhões de pessoas. E eu garanto que existe muito mais pessoas no mundo que conhecem quem é Moisés do que quem conhece quem é Tutmés, segundo, terceiro, quarto ou 10º. Quando Jesus entra na nossa história, Ele entra para mudá-la.